Bom, aqui a gente tem a função da equação geral da reta no R2. A equação geral da reta no R2, ela vai receber três pontos, A, B e C. Eles são uma lista que tem coordenadas x e y. Aqui a gente está falando que x está na posição 0 e y está na posição 1. Então aqui a gente começa a calcular o determinante dessa matriz. Primeiro, pelo método de Sarros. Então primeiro a gente faz a diagonal principal, faz as multiplicações da diagonal principal, depois a gente faz a diagonal secundária e faz multiplicações da diagonal secundária. Depois a gente finaliza esse determinante subtraindo a diagonal principal com a diagonal secundária, que a gente recebeu os valores deles aqui. Aí a gente faz uma condição que se o determinante, né, o resultado desse determinante for diferente de zero, quer dizer que os pontos não pertencem à mesma reta. Aí outra condição é se os pontos, as coordenadas x dos pontos A e B forem diferentes, a gente vai usar essas coordenadas para fazer a equação da reta, que é ax mais by mais c. Mas, se as coordenadas x dos pontos A e C forem diferentes, a gente vai usar eles para fazer ax mais by mais c. Aí tem outra condição que se as coordenadas x dos três pontos forem iguais, a gente retorna que esses pontos possuem coordenadas x iguais. Aí aqui a gente dá um print da função geral da reta, aqui a gente chama a função auxiliar que vai desenhar a reta no plano cartesiano, e aqui a gente retorna então a equação geral da reta com os valores que a gente obteve aqui. Ax mais by mais c igual a zero. Aqui a gente tem a função da equação vetorial da reta no R2. Ela recebe dois parâmetros, ponto e vetor, que são listas, que têm coordenadas x e y. Aqui a gente está falando que x vai estar na posição 0 e y vai estar na posição 1 da lista. Aqui a gente chama essa função auxiliar que desenha a reta no plano cartesiano a partir do ponto e do vetor fornecido pelo usuário. Aí aqui a gente vai retornar, então, a equação vetorial da reta, que é a reta, né, igual ao ponto. Aí a gente tem a coordenada x e a coordenada y do ponto, mais t, que é um parâmetro real, um número real, vezes o vetor. Aí também a coordenada x e a coordenada y do vetor. Aqui a gente tem a função da equação vetorial da reta no R3. A função da equação vetorial da reta no R3 recebe dois parâmetros, ponto e vetor, que são listas, que tem x, y e z. Aqui a gente está definindo que x vai estar na posição 0, y na 1 e z na 2. Aqui a gente chama, então, uma função auxiliar, que é aquela que desenha a reta a partir do ponto e do vetor fornecido pelo usuário no plano cartesiano, né? A partir das coordenadas do ponto e das coordenadas do vetor. Aí aqui a gente retorna, então, a equação vetorial da reta, que é a reta igual ao ponto, né? Aí a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z do ponto, mais o t, que é um parâmetro, um número real, vezes o vetor, a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z do vetor. Certo. Explicando agora a parte da equação paramétrica da reta, tanto no R2 quanto no R3, né? A gente tem aqui as duas funções que a gente fez para chamar quando necessário, né, a partir do menu de seleção. Mas, basicamente, o nosso objetivo qual é com essas funções? A gente retorna a equação paramétrica no R2 ou no R3, né? Se for no R2, bidimensional, se for no R3, 3D, tridimensional. Como que funciona, certo? A gente tem aqui... Cadê meu mouse? Não tá aparecendo meu mouse? Não tá aparecendo meu mouse. Aqui. A gente tem aqui o ponto da reta, né, que é um dos parâmetros, e o vetor, que é o outro parâmetro, ponto e vetor. A gente chama plotar reta para desenhar a reta desses dados, certo? Tá aqui a função. E a gente retorna também a equação aqui embaixo, no modelo da equação paramétrica, que seria o xt, né, x em função de t, no caso, igual a x0 mais t vezes o a. E yt, né, y em função de t, seria o y0 mais t vezes o b. Então seria esse o retorno, né? Esse é o modelinho. Daí, por exemplo, né, se o ponto for 1 e 2 e o vetor 3 e menos 1, certo? O retorno seria o quê? Xt seria igual a 1 mais 3 vezes o t, aqui. E o yt seria 2 mais t vezes menos 1. É isso, né? Porque o ponto era 1 e 2 e o vetor 3 menos 1. É isso aí. Xt seria 1 e mais t vezes 3 e o yt seria 2 mais t vezes menos 1. Seria isso. A parte, então, da equação paramétrica no R3. O objetivo é semelhante, né? Retornar a equação paramétrica no espaço. Né? Antes era num plano, agora é no espaço 3D, no R3. Como que ela funciona? Ela recebe também um ponto e um vetor, certo? O ponto é o ponto da reta, por exemplo, A igual a x0 mais y0 mais e0, e o vetor diretor é v igual a, b, c. A gente usa o plotar reta no R3 para gerar o gráfico 3D, como a gente já explicou anteriormente, e a gente retorna a equação num formato também, que aqui não está aparecendo por causa da minha câmera, mas eu vou ajustar aqui para aparecer. Aqui, agora está aparecendo completinho. Ele retorna então a equação aqui no formato x em função de t é igual a x0 mais t vezes a, o y em função de t é igual a y0 mais t vezes o b, e o z em função de t seria z0 mais t em função de c, onde x0, y0 e z0 seriam as coordenadas do ponto, e o a, b e c seriam as coordenadas do vetor. Lembrando, como é a equação paramétrica, né, ele é separado, o x, o y e o z. Então, basicamente, se você tem lá pontos 2, menos 1 e 4, o x0 é 2, o y0 é menos 1 e o z é 4. E se o vetor for 1, 0 e menos 2, o a seria 1, o b seria 0 e o z seria o menos 2. Então, essa é a explicação aqui do retorno do R3 e, consequentemente, do R2 é parecido, só tem ali o Z, né, que não aparece porque é somente duas dimensões. Então, agora continuando para a função simétrica da reta, certo? Que seria no R2 primeiramente. A função, né, simétrica da reta no R2 ela tem um objetivo
de retornar a equação simétrica de uma reta no plano R2 com base em um ponto e um vetor diretor. Além disso, ela também plota o gráfico da reta, né, quando for aplicado. Então, quais são os parâmetros de entrada? O ponto, né, um ponto qualquer da reta, seria o P igual a x0 e y0, e o vetor, que seria o vetor diretor dessa reta, no caso A e B. A para o parâmetro x e B para o parâmetro y. O que essa função faz? Né? Ela faz uma verificação do vetor nulo. Então, se o vetor x e o vetor y for igual a zero, né, se o vetor for zero, igual a zero, não é possível definir uma reta, porque ele não aponta para uma direção. Né? Então, em casos especiais, né, no caso, se o A, né, o x do vetor for zero, essa reta ela é horizontal, porque ela não varia no x. Então ela vai cortar o eixo y, ela é horizontal. E se o B for, zero, a reta é vertical, né, porque ela não varia em y. Então, no caso, ele retornaria linha vertical que corta o eixo x. Então, o caso geral, né, quando os dois componentes do vetor são diferentes de zero, ele vai retornar, então, o x menos x0 dividido por A é igual a y menos y0 dividido por B, que no caso seria a simétrica, né? Perceba que é igual dos dois lados. E de um lado a gente tem x menos x0, no caso, o componente do x, e do outro lado temos o componente do y menos y0. Nesse quesito, nós também temos que o lado do x é dividido por a, que seria o componente de x do vetor, e o lado de y é dividido por b, que seria o componente y do vetor. Então, basicamente, seria isso. No caso da visualização, né, a gente tem aqui a função plotar reta, né, que usa os parâmetros ponto e vetor, ou seja, ela desenha essa reta usando o matplotlib, e, basicamente, como resumo, né, ela verifica o vetor nulo. Se for, ela não consegue mostrar uma reta, porque não tem uma direção. Ela verifica o vetor vertical e horizontal, que no caso seria quando algum dos parâmetros do vetor é nulo. O caso geral, ela gera a equação simétrica padrão, x menos x0 dividido por a, e y menos y0 dividido por b. E a questão da visualização, essa função ela plota a reta no R2 a partir do matplotlib. Seria essa a função simétrica no R2. Então agora, né, por último, mas não menos importante das funções, seria a equação simétrica da reta no R3. Né? Ela retorna a equação simétrica da reta no R3, né, seria no espaço tridimensional, com base, então, em um ponto. Por que não está aparecendo no meu mouse de novo? Aqui. Com base em um ponto e também um vetor. Então, basicamente, a partir do matplotlib, ela também plota essa reta no 3D. Né? Como que é essa equação simétrica no R3? É similar à no R2, porém agora também temos o parâmetro z. Né? No caso, agora ficaria x menos x0 dividido por a, y menos y0 dividido por b, e por fim, a adição agora, porque é R3, z menos z0 dividido por c. Então essa seria a fórmula, onde esse x0, esse y0 e esse z0 são pontos da reta, o a, o b e o c é o vetor diretor da reta, são os parâmetros, né, as coordenadas x, y e z do vetor, né, para onde que esse vetor está direcionando. E agora falando sobre a função, né? Primeiro faz a verificação do vetor nulo, né? Porque se for 0, 0 e 0, a reta não tem direção definida, assim como no vetor no R2. No vetor não, na simétrica no R2. Então não existe uma reta. Seria o caso com os componentes nulos, né? Ele detecta retas paralelas a um eixo, nesse caso, não é horizontal e vertical, né? Quando o componente x do vetor e o y do vetor são zero, essa reta ela vai ser paralela ao eixo z. Quando o componente x for zero e o z for zero, vai ser paralela ao eixo y. E quando o componente y do vetor e o componente z do vetor for zero, ela vai ser paralela ao eixo x. Então, essa função também verifica esse caso, e a reta ela se reduz a uma linha paralela ao eixo, né, com as duas coordenadas fixas. Também tem o caso do componente nulo, quando é só um, certo? Então, quando o vetor ele for x igual a zero, essa reta é paralela a um plano. No caso, se o x é zero, vai ser o y e o z, o plano. Quando o vetor y é zero, vai ser paralelo ao x e o z. Então, x igual a zero, a reta é paralela ao yz. Se o y é zero, a reta é paralela ao xz, ao plano xz. E se no vetor o componente z for zero, essa reta ela vai ser paralela ao plano xy. E daí também tem, no caso, o caso geral, onde todos os componentes são diferentes de zero. Né? No caso, o vetor não tem componente nulo. Nesse caso, ele retorna para a gente a função completa da equação simétrica, né? Que seria x menos x0 dividido por a, y menos y0 dividido por b, e z menos z0 dividido por c. E também plota, a partir do plotar reta, essa reta no espaço 3D, né? Seria o ponto e vetor. Então, como exemplo, né, a gente poderia dizer que tem um ponto 1, 2 e 3. No caso, x0 igual a 1, y0 igual a 2, e z0 igual a 3, e um vetor 2, menos 1 e 5. No caso, a igual a 2, b igual a menos 1, y igual a 5. Ele retornaria x menos 1 dividido por 2, y menos 2 dividido por menos 1, e z menos 3 dividido por 5, respectivamente com esses valores. Então, qual que é o resumo dessa função? Né? Quando todos os componentes são diferentes de zero, a reta é indefinida. Quando dois componentes, quer dizer, no caso, quando todos os componentes são iguais a zero, né, for nulo, a reta é indefinida, porque não tem direção. Quando dois componentes são iguais a zero, a reta é paralela a um eixo, né, com duas coordenadas fixas. Quando um componente é igual a zero, essa reta ela é paralela a um plano, né, com uma coordenada fixa. E quando nenhum componente é igual a zero, é a forma completa da função, né, porque tem todas as direções definidas. Então seria essa a função simétrica no R3.
Bom, aqui a gente tem a função da equação reduzida da reta no segundo plano. Ela recebe 3 pontos, A, B e C, que são listas que têm coordenadas x e y. A gente define aqui que x vai estar no índice 0 e y no índice 1. E aqui então a gente vai começar a calcular a determinante da matriz pelo método de Sarros. Aí primeiro a gente calcula a diagonal principal, depois a gente calcula a diagonal secundária, e daí depois, para a gente terminar o determinante, a gente diminui a diagonal principal e a diagonal secundária. Aí aqui a gente vai verificar, vai ter uma seleção. Se o determinante ele for diferente de zero, quer dizer que os pontos não pertencem à mesma reta. Então a gente retorna essa frase, que os pontos não pertencem à mesma reta. Mas, agora se as coordenadas x do ponto A e do ponto B forem diferentes, a gente vai usar eles para calcular os coeficientes A, B e C da equação geral da reta. E se as coordenadas x do ponto A e do ponto B forem iguais, a gente vai usar as coordenadas x do ponto A e do ponto C para calcular os coeficientes da equação geral da reta. Aqui a gente vai ter outra verificação. Se as coordenadas x do ponto A, do ponto B e do ponto C forem iguais, aí não tem como ter a forma reduzida. Então a gente retorna que esses pontos possuem coordenadas x iguais. E aqui então a gente vai passar aquela forma da equação geral da reta de ax mais by mais c para a forma reduzida. Passando para m, então, adicionando em m, menos a dividido por b, e adicionando a k menos c dividido por b, que são os coeficientes angulares e linear. Aí aqui a gente vai chamar a função auxiliar, que vai desenhar a reta no plano cartesiano, a partir dos pontos que foram dados. Aí aqui a gente só vai imprimir, então, que a função reduzida da reta no R2 é, e aqui a gente retorna, então, a equação reduzida da reta. Y igual ao m, coeficiente angular, vezes x, mais o k, coeficiente linear. Aqui a gente tem a função da equação da reta reduzida no R3. Ela recebe dois parâmetros, ponto e vetor. Esses parâmetros, ponto e vetor, eles são listas, que têm coordenadas x, y e z. Aqui a gente define os índices, que x tem 0, y em 1 e z em 2. Aí aqui a gente chama a função auxiliar, que vai desenhar, então, essa reta no espaço tridimensional, vai desenhar graficamente ela, a partir do ponto e vetor que a gente passa. Aí, então, aqui a gente retorna a equação reduzida da reta, que é y igual ao ponto y mais o vetor y dividido pelo vetor x, vezes x menos o ponto x. E z igual ao ponto z mais o vetor z dividido pelo vetor x, vezes x menos o ponto x. Aqui a gente tem a função print dos pontos, que a partir da estrutura de repetição, ela vai mostrar o nome e as coordenadas de todos os pontos que foi criado pelo usuário. Aqui a gente tem a função, então, mostre os pontos, que recebe duas listas, nome dos pontos e pontos, e a partir de uma estrutura de repetição for, ela vai ler toda a lista do nome dos pontos e vai imprimir o nome do ponto e a sua coordenada. Aqui nessa vai funcionar basicamente igual a outra função, só que ela vai receber duas listas diferentes, nome do ponto e reta e coordenadas, que são para os vetores. Então, a partir dessa estrutura de repetição, ela vai ler também toda a lista, nome do ponto e reta, e vai imprimir o nome do ponto e reta e a sua coordenada.